É Natal, 25 de dezembro de 1945, às 0h30 em Fayetteville, Virgínia Ocidental, e chamas estão consumindo a residência Sodер, o lar da família há mais de 2 décadas. Essa foi a cena onde 9 dos 10 filhos Sodер estavam presentes, com apenas 4 deles conseguindo escapar do inferno. O fogo devastou a casa em questão de minutos, deixando para trás uma visão assustadora do que era um lar amoroso. George e Jenny Sodер, juntamente com seus filhos Maurice, Martha, Louis e Jenny, conseguiram escapar do edifício em chamas. Mas o paradeiro de seus 5 outros filhos permanece um mistério até hoje. À medida que o fogo rugia, o bairro foi preenchido com os gritos dos filhos Sodер em desespero, seus gritos ecoando pelo ar noturno. Casas vizinhas, a cerca de 200 pés de distância, testemunharam a confusão e a destruição que se desenrolavam diante de seus olhos, enquanto chamas consumiam a residência Sodер. Fumaça se ergueu no céu, como se tentasse esconder a tragédia que havia se desenrolado apenas minutos antes. O chão tremia sob os pés daqueles que observavam essa cena devastadora. Esse evento horrível estava prestes a sacudir a comunidade de Fayetteville até a sua base. Na noite do incêndio, a família Sodер estava dormindo profundamente, sem sinais de intrusos ou qualquer coisa fora do comum. Seus filhos, com idades entre 7 e 14 anos, estavam dormindo profundamente, sem indicação de que algo ameaçasse a vida. George e Jenny Sodер, ambos na casa dos 40 anos, estavam igualmente desconhecidos da terror que esperava sua família. Nos momentos que antecederam o fogo, nada parecia fora do comum. Suas vidas foram mudadas para sempre em questão de minutos. Testemunhas relataram ter ouvido janelas se quebrando e chamas consumindo a residência em questão de minutos. Eles também afirmaram ter visto George Sodер, confuso e desorientado, após o incêndio, sem sinais de seus outros filhos. Isso despertou uma série de perguntas nas mentes das testemunhas, que lutaram para compreender os eventos que se desenrolaram tão rapidamente. Seus gritos de socorro foram recebidos com um silêncio sinistro. Aqueles que testemunharam o fogo ficaram procurando respostas nos dias e semanas que se seguiram. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e o sino, pois postamos novos casos todos os dias. Vamos voltar ao início dessa história, onde encontramos George e Jenny Sodер, e sua família de 10 filhos, no início da década de 1940. Eles eram uma família feliz, vivendo uma vida simples em pequena cidade de Fayetteville. Seus filhos eram o centro de seu universo, com George trabalhando duro para prover para sua crescente família. À medida que os anos passavam, seus filhos cresceram, mas seu amor um pelo outro permaneceu inabalável. Mas o que aconteceu naquela manhã de Natal foi prestes a quebrar suas vidas para sempre. Sua família, uma vez uma unidade amorosa e unida, começou a se desfazer à medida que a realidade da desaparição de seus filhos se tornou clara. Era claro que algo estava errado, com os corpos de seus 5 filhos nunca sendo encontrados. Sua manhã de Natal, suposta ser uma celebração alegre, se transformou em um pesadelo de incerteza e desespero. À medida que lutavam para se adaptar à nova realidade, começaram a questionar se seus filhos haviam perecido no fogo. A desaparição de seus filhos enviou ondas de choque pela comunidade, com muitos especulando sobre o que poderia ter causado tão uma tragédia. A família Sodер, deixada reagindo ao luto de seus filhos, lutou para encontrar fechamento. À medida que os dias se tornaram semanas, e as semanas se tornaram meses, seu luto se transformou em uma busca desesperada pela verdade. Seus filhos estavam mortos, ou eles conseguiram escapar do inferno. George e Jenny Sodер, determinados a descobrir o que havia acontecido com seus filhos, varreram a área, procurando por qualquer sinal de seus filhos desaparecidos. Sua busca, no entanto, não produziu resultados, deixando-os com mais perguntas do que respostas. Sua casa, uma vez cheia de amor e risadas, agora se erguia como um lembrete assustador da tragédia que os havia atingido. À medida que lutavam para se adaptar ao luto de seus filhos, encontrarão-se em um cruzamento. Eles deviam reconstruir suas vidas, ou honrar a memória de seus filhos desaparecidos. No final, eles escolheram criar um jardim memorial,
um lugar onde pudessem refletir sobre sua perda. Esse jardim memorial se erguia como um testemunho de seu amor e dedicação a seus filhos, mesmo diante de uma tragédia inimaginável. À medida que os anos passavam, o mistério da desaparição dos filhos Sodré continuou a captivar a nação. Teorias abrangiam desde incêndio intencional até sequestro, sem evidências concretas para apoiar qualquer uma das alegações. Sua família, deixada para recolher os pedaços, continuou a procurar respostas, mas a verdade permaneceu elusiva. A desaparição dos filhos Sodré se tornou uma sensação nacional, com muitos especulando sobre o que poderia ter causado tão uma tragédia. Sua história serviu como um lembrete da fragilidade da vida e da importância da família. A perda da família Sodré foi uma tragédia que seria sentida por gerações a seguir. Sua história, embora sombria e assustadora, serviu como um lembrete da importância do amor e da família. Seus filhos, embora desaparecidos, nunca serão esquecidos, sua memória vivendo através do legado da família Sodré. Sua história, embora envolta em mistério, continuará a captivar e intrigar-nos por anos a seguir. George Sodré foi a figura central. Nesse caso, ele era um homem de 45 anos de idade, vivendo em Fayetteville, Virgínia Ocidental, com sua esposa Jenny e seus 10 filhos. A família Sodré era conhecida por ser unida e ferozmente protetora uns dos outros. George era um mineiro de carvão, trabalhando para prover para sua crescente família. Os Sodrés eram imigrantes italianos que haviam se estabelecido nos Estados Unidos, mas ainda mantinham laços fortes com sua herança. A vida diária de George girava em torno de seu emprego na mina de carvão, saindo para trabalhar cedo pela manhã e retornando para casa à noite. Sua esposa Jenny era dona de casa, gerindo a casa e cuidando dos filhos. A família era conhecida por ser católica devota, frequentando a igreja regularmente e observando as tradições de sua fé. George era um homem orgulhoso que tomava suas responsabilidades como pai e marido a sério. Ele também era ferozmente protetor de sua família, muitas vezes expressando sua oposição ao governo fascista da Itália natal. O caráter agradável de George o tornou uma figura respeitada em sua comunidade. Vizinhos e amigos o admiravam por seu forte trabalho ético e compromisso com sua família. Ele era um trabalhador duro que nunca reclamava, sempre colocando as necessidades dos outros antes das suas. O coração bondoso e o espírito generoso de George o tornavam relativo, mesmo diante da tragédia. Seu amor por sua família era inabalável, e ele não hesitaria em fazer qualquer coisa para protegê-los e prover para eles. George confiava em sua família e em um punhado de pessoas na comunidade, mas havia também aqueles que ele mantinha à distância. Sua relação com seus filhos era particularmente próxima, com cada filho sabendo as expectativas e valores do pai. Como imigrante, George teve que trabalhar duro para estabelecer confiança com seus vizinhos americanos. No entanto, alguns na comunidade o viam como teimoso e orgulhoso, traços que mais tarde seriam examinados na investigação. A comunidade apertada da Sodré seria testada logo em seguida, quando a tragédia atingiu. Nos meses que antecederam o incêndio na noite de Natal, George notou mudanças na comunidade. Havia rumores de sentimento anti-italiano na área, com alguns vizinhos expressando sua desaprovação pela herança da família Sodré. George e Jenny haviam também tido a casa revireada e inspecionada após experienciar problemas elétricos. A família havia começado a questionar as motivações de alguns na comunidade, sentindo uma crescente desconfiança. Essas mudanças provaram ser sinais ominosos dos eventos que estavam para se desenrolar. Os filhos Sodré sempre haviam sido um grupo animado e energético, mas alguns vizinhos haviam começado a reclamar sobre os níveis de ruído. Os filhos frequentemente brincavam ao ar livre até tarde da noite, e seus pais pouco fizeram para impor horas silenciosas. Jenny tentou disciplinar seus filhos, mas eles eram um punhado, e sua energia frequentemente deixava a casa exausta. Os vizinhos pareciam tolerar o barulho, mas alguns haviam expressado frustração com a falta de consideração dos Sodré. Essas pequenas questões eventualmente escalariam para um desastre? À medida que o Natal se aproximava, a família Sodré estava em alerta. George e Jenny haviam estado discutindo com seus vizinhos sobre as reclamações de barulho, e as tensões estavam altas.
Os filhos estavam animados para a festa, mas o estresse dos pais era palpável. Nos dias que antecederam o Natal, George havia crescido cada vez mais paranoico, sentindo que alguém estava vigiando a família. Mas quem? E por quê? Era essa paranoia um sinal de alerta de algo mais sinistro em jogo? À medida que a noite do incêndio de Natal se aproximava, alguns vizinhos relataram ter visto homens estranhos ao redor da propriedade Sodер. A família também havia recebido cartas misteriosas pelo correio, advertindo-os a deixar a área. George desdenhou das cartas como brincadeiras, mas Jenny estava assustada, sentindo que alguém estava tentando intimidá-los. Os vizinhos que haviam visto os homens suspeitos foram basicamente ignorados, e ninguém levou as ameaças a sério. Mas o que se passava se essas advertências fossem mais do que coincidência? O incêndio começou nas primeiras horas da manhã de Natal. A família Sodер havia se aposentado para a cama, apenas para ser acordada pelo som de chamas e fumaça. George correu para apagar o fogo, mas ele havia se espalhado demais, envolvendo a casa. A família conseguiu escapar, mas 5 dos filhos não foram encontrados. Enquanto assistiam a casa deles arder ao chão, os Sodер só podiam se perguntar o que havia acontecido com seus filhos desaparecidos. Era madrugada de Natal, 25 de dezembro de 1945, em Fayetteville, Virgínia Ocidental, onde George Sodер e sua família estavam morando em sua casa. A família tinha 8 filhos na época, com George e sua esposa Jenny, e haviam ficado acordados tarde da noite para abrir presentes. O tempo estava frio, com neve no chão, e a casa estava quieta, exceto pelo som ocasional de um filho se mexendo. Os 9 filhos da família Sodер, com idades que variavam de 1 a 14 anos, estavam todos dormindo em suas camas. A família Sodер havia estado ansiosa por uma manhã de Natal tranquila, sem saber o que os esperava. A noite de 24 de dezembro foi inócua, com a família tendo comido jantar e depois passado a noite jogando jogos e abrindo presentes. No entanto, o incêndio que mudaria suas vidas para sempre estava começando a tomar forma. George havia tido a casa revireada e inspecionada recentemente, mas uma conexão elétrica defeituosa ou outra causa havia sido colocada em movimento. Enquanto isso, os filhos estavam se preparando para dormir, com o filho mais novo dormindo na sala mais próxima da lareira. À medida que a noite avançava, o incêndio se espalharia, alimentado pela estrutura de madeira da casa. Por volta das 12h30 da madrugada do Natal, o filho mais novo da família, Maurice, relatou que podia cheirar fumaça. George e sua esposa rapidamente entraram em ação, tentando apagar o fogo, mas ele já havia se espalhado demais. A família conseguiu resgatar 4 dos filhos, enquanto 5 outros, incluindo 3 dos 5 filhos mais jovens, desapareceram na confusão. Enquanto o fogo consumia a casa, a família assistiu em horror enquanto sua casa queimava até o chão. Os gritos da família Sodер por ajuda foram ignorados, enquanto eles procuravam freneticamente por seus filhos desaparecidos. O detalhe mais chocante do incêndio é o completo desaparecimento dos 5 filhos desaparecidos, apesar do grande incêndio que destruiu a casa. Apesar de uma investigação minuciosa, nenhum resto humano foi encontrado, deixando apenas uma trilha de perguntas sem resposta. Os espectadores são deixados para se perguntar o que realmente aconteceu com os filhos Sodер naquela manhã de Natal fatal. A família Sodер, que sempre acreditou que seus filhos haviam sobrevivido, segurou essa esperança pelo resto de suas vidas. O incêndio naquela manhã de Natal mudou o destino da família Sodер para sempre. A primeira pessoa a descobrir o que havia acontecido foi George Sodер, que acordou para encontrar a casa engolida pelas chamas. À medida que a realidade da situação se tornou clara para ele, ele rapidamente chamou sua esposa e filhos para saírem da casa. A família escapou com 4 de seus filhos, mas 5 foram deixados para trás e nunca mais foram vistos.